Boa noite, povo. Boa noite. Onde aqui? Como eu multipliquei aqui. Pega esse botão. Não, pega você esse botão. Pronto. Tira. Melhor você fechar lá. Gaba. Espera. Gaba. Vem tirar aqui minha fofoca. Gaba, vem. Vem tirar. Gaba, vem. Tira. Sai com o puxão. Alguém quer salgadinho? Isso esse saquinho. Você já jantou? Não. Então, só depois que você jantar. Oxe. É, assim. Tira. É. Depois que você jantar. Porque é meu. Ah, Só que você pegou aí. é meu. Ah. Vou comer. É, vai comer. Vai lá comer. Não, esse daqui é uma foca. A vovó. Boa noite, gente. Aperta esse botão. Aqui. Deixa eu fazer essa papai. Aqui, vovó. Débora. Aqui, Débora. Aqui, Débora. Boa noite, Cidinha. Não aperta aqui. Tudo bom? Bom. Débora. Oi, Saulo. Débora. Oi. Boa noite. Quer salgadinho? Eu quero, manda aí. Peraí. Você já jantou? Então, primeiro vai jantar. Você sabe que eu sou um menino pobre, criado com pouco recurso, sem luxo. Se eu oferecer, eu quero. Não Cerveja brinquei. é caro. Eu vou mandar online, peraí. Sim, tô querendo. Pode mandar aí. Mamãe melhorou? Graças a Deus. Eu também ontem fiquei bem ruim. A minha irmã tá com pneumonia, a Júnia, né? A Júnia? É. E aí, já passou no médico, tá tomando os remédios. O Kevin tá melhor também. Ontem eu tava com uma febre danada, mas graças a Deus deu tudo certo. Já passou, já tô melhor. Que bom. Ah, ainda bem que elas não foram domingo, né, Saulo? Não, aquela poeira lá só ia... Ia deixá-las pior. Sem dúvida. Porque aquela poeira está em tudo. Sim? Não. Não. Pode descer. Você lembra o que você fez ontem? Dona Paula Scavone, Aparecida, Aildes, o Thiago, Débora, boa Oi, noite Thiagão. para todos. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa Boa noite. noite. Salete, cadê a Dona Gil, Salete? Só um minutinho, Saulo. Oi? Eu vou te dar, você pode esperar? Cadê a Gil?
Pois é, né? Ela entrou no lugar errado. Fala para ela instalar o Waze no celular dela, ele ensina o caminho direitinho, não se perde. O Google Maps é meio duvidoso, mas o Waze é bom. Né? Ô, meu pai. Para de chorar, Miguel. Para de chorar, Miguel. Você pediu Chase. Você quer pista de blue? Estou procurando, filha. Eu sei, eu estou procurando. Esse com papel. Tava aqui. Leva, tava aqui. Por que não tem, Miguel? Tava aqui. Depois que você jantar. Então, depois que você jantar. Chega, Miguel. Come a sua comida. Você pôs mais molho ali, Débora? Miguel, quietinho, filho, por favor. Só um pouquinho do que, Miguel? Depois que você terminar de comer. Tá guardado para você. Tá guardado para você, Miguel. Pode chorar. Salgadinho é meu? Pode chorar. Pode chorar. Então não tem mais salgadinho. Então não tem salgadinho. Pode chorar, Miguel. Chegou! E se vão pegar... Não. Boa noite. Boa noite. Não, eu tento entrar na hora e ainda vou pro lugar errado. Vem aqui. Põe mais caldo, Débora. Meu caldo de carne lá. Tá com caldo aqui, mano. Ah, Jesus. E aí? Tudo bem? Tudo, e vocês? Vamos começar? Vamos. Quem faz a prece? Eu faço? Adorei. Eu devia ter uma votação, né? Mas tudo bem. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, por mais essa aula do Aprendizes do Evangelho, sob a proteção da espiritualidade maior e a permissão de Jesus e do nosso Pai, que possamos compreender, assimilar e colocar em prática os ensinamentos, sempre com o coração aberto à caridade e ao amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, a gente hoje vai falar sobre João Batista, nascimento e família, a prática do batismo, pregação e morte, e depois um profeta chamado Elias. Continuação das vidas de Moisés. Relata o primeiro livro de Reis que no século IX antes de Jesus vivia Omri, rei de Israel, construtor da cidade de Samaria, cujo filho Acabe se casou com a princesa fenícia Jezabel, filha do rei de Tiro. Jezabel era adoradora de Baal, deus da chuva, e mantinha 450 sacerdotes adoradores desse deus. Ela submeteu Acabe, já coroado rei, à sua idolatria e declarando guerra aos sacerdotes e profetas do Deus de Israel, a muitos deles mandou matar. Nessa mesma época viveu Elias, o tesbita, que era originário de Tesbe, na região da tribo de Naftali, mais tarde chamada Galileia. Elias amava a Deus, o Deus único e todo-poderoso dos judeus. Então, a gente tem aí duas figuras, né, além das outras, que são mínimas, não tão mínimas, mas assim, as principais seriam, no caso, a Jezabel e Elias, como dois antagonistas, né? Um lado, um adorador de Baal, e o outro lado, aquele que era adorador de Deus e tinha a crença do Deus único, né? Então, ela não é sacerdotisa, né? Ela é a princesa Jezabel, ou seja, uma princesa que estava num cargo de mando, né? De conhecer, que as pessoas, que se tornou uma celebridade, digamos, naquela época. Ela era uma celebridade. Ela era adoradora de Baal, que é um deus, né? Que até hoje muitos ainda adoram Baal e prestam culto a ele. E são cultos que envolvem todo tipo de sacrifícios, né? Com magia, com magos negros, né? Na vida física, né? E os que estão na espiritualidade. Então, diz ser o deus da chuva, mas na verdade, para ter chuva, para ter qualquer outra coisa, a gente sabe que na história sempre existiram oferendas, né? Oferendas que era desde um animal morto, que Israel também, né, faz isso, os judeus têm essa conduta, como também outro tipo de oferenda, né, comida. Normalmente não oferece coisa tão simples assim, né, mas é sempre que tenha sangue, né, e o sangue, ele é um condutor, né, de energia, né, então a gente já deve ter comentado, a Salete já falou sobre isso, que o sangue, ele tem uma característica de ser como se fosse algo muito poderoso, né? Um elixir, digamos assim. E o sangue era usado para N coisas, inclusive, né, tratamentos de beleza, coisa muito, muito fútil. No livro que eu estou lendo do Moisés, né, que é o Faraó Meneftá, o Moisés, ele quando invadiu
o Egito e matou os pequenos, né, os primogênitos, ele passou para todos os que fizeram isso, porque ele não foi lá e fez, ele mandou fazer. Então, era para fazer o sacrifício, pegar o sangue da criança e usar para fazer pão. Então, a família, né, a pessoa que ia lá fazer o assassinato dessas crianças, tinha que tirar o sangue do bebê, da criança de 1 ano, e levar consigo para que eles pudessem, além de pintar na porta do egípcio, ainda utilizar isso como se fosse um símbolo do poder, da energia que esse sangue daria. Eles falam em prosperidade, né? A gente sabe que não é bem para isso, né? Mas a prática também foi usada por Moisés, né? Então a gente fala de Baal, fala de outros tipos de divindades, né, adoradas pelos povos, mas Moisés mesmo também fez, e fez igual a qualquer sacerdote, a qualquer mago negro existente. Não tem diferença. Já como Elias, né, que é uma reencarnação de Moisés, ele se torna um pouquinho melhor, mas não muito. Pode passar. A Jezebel, ela também era sacerdotisa, tá? Ela ocupava os 2 cargos. Ela era uma das sacerdotisas mais graduadas. Quem era esse? Tem o nome da criança? Sim, ele é o Elias. Mas Esse é o Elias, tá? Mas Por incrível que pareça, tanto o Elias como o João Batista, eles usavam essa pele que está nos ombros dele, eles viviam no deserto e comiam mel e gafanhoto. Os 2 faziam a mesma coisa. porque uma reencarnação, mas a Júlia tinha comentado que eu não lembrava disso, que Elias, ele desencarnou, né, ele foi arrebatado com 20 e poucos anos, aí parece um velhinho, né? Bom, deixa pra lá, né? Mas eu acho que é isso que ela me falou, que ela deu essa aula para as crianças e foi muito difícil eles entenderem. Conhecendo os desmandos de Jezabel e os caminhos pagãos pelos quais Acabe estava se desviando, Elias desafiou os sacerdotes de Baal a lançar um raio do céu sobre um altar de sacrifícios, enquanto Elias, invocaria o Deus de Israel. Aí está, né, a comprovação do que eu estava falando, ou seja, altar de sacrifícios. Tanto uma parte quanto a outra sabia do que estava falando. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro. Apesar das invocações dos sacerdotes de Baal, o altar só veio a incendiar-se à tarde após as preces de Elias. E Elias também tinha, né, a mediunidade de efeitos físicos e provavelmente deve ter conseguido, de alguma forma, dar esse incêndio, né? Conseguir fazer esse incêndio durante as suas preces. Não fica muito difícil, porque a gente sabe que algumas coisas podem ser feitas quando se tem essa possibilidade. Aproveitando-se da situação e esquecendo-se de que Deus é Deus de misericórdia, de amor e de perdão, Elias ordenou que lançassem mão dos profetas de Baal e os matassem. Então, ambas as partes estavam ainda nos primórdios da evolução aí, da evolução moral, e ainda se havia necessidade de
assassinatos em peso, e estava errado, já mandava matar aí, como ele mandou, e ele mandou destruir todos os profetas de Baal, como se a morte física fosse o suficiente e resolvesse toda a situação. Pode mandar. Aí, ó, de novo, o fogo, a informação sobre esse é um altar, né? De sacrifício? Esse é o altar que eles fizeram o desafio. Então, um desafia o outro para dizer quem tem mais poder. Não é nada do que Jesus deu seu exemplo, né? Que é a paz, que é o amor. E é isso aí. E todos eles foram mortos, degolados no ribeiro de Quizon. Está em 1 Reis, de 18, 40 e 19, 1. Médium que era, Elias prosseguiu naquela encanação ou encenação, orientando o povo, falando e agindo em nome de Deus. Mas aquela ordem para matar os sacerdotes de Baal ficou indelevelmente gravada na sua consciência. Apenas o futuro lhe reservaria a possibilidade de redenção. E isso é fato, né? Enquanto Elias, Moisés não tinha condições de ainda perceber algumas nuances da parte moral, né? Do amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Deus era o Deus dos exércitos, era o Deus que mandava matar, era o Deus que mandava destruir. Então, se nós formos parar para pensar, esse Deus não é o mesmo que Jesus pregou e nem exemplificou. Jesus trouxe um Deus de amor e eles ainda persistem, né? Porque eles seguem o Torá e os ensinamentos de Moisés. Então, os judeus, eles até hoje entendem que o Deus é o Deus da morte e não da vida. Pode mudar. Aí a carrocinha que levou ele. A promessa de um precursor do Messias. Havia quase 5 séculos que a boca profética ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O povo de Israel havia sido avisado pelos profetas há muitos anos de que Deus enviaria um Messias que viria para orientar todos os homens e mulheres de boa vontade. Antes, porém, ele mandaria alguém, um mensageiro, um precursor, que é aquele que anuncia um sucessor ou a chegada de alguém e o que vai adiante. Então, só para falar sobre a imagem anterior, eu achei que era continuidade, Elias, isso está na Bíblia, né? Elias foi arrebatado de corpo e alma, ou seja, né? Ele foi levado, como muitos dos nossos irmãos evangélicos entendem, né? Que vão ser arrebatados um dia. No dia do juízo final, os escolhidos, eles vão ser levados simplesmente, né? Porque para eles é considerado que eles vão ser arrebatados, levados. Gil, tá falhando. Eu vou postar para vocês a história do Elias, tá? Que ela é muito bonita. Ela é uma história grande, quase igual a do Moisés. E quando ele foi arrebatado, automaticamente o
profeta que estava aprendendo com ele assumiu o lugar dele. Agora eu não lembro o nome exato dele, mas ele estava naquela lista lá dos profetas. E muita coisa aconteceu entre o casamento do Acabe e a morte dos profetas, tá? Débora, eles já comeram. Eu avisei. Tira do chão, por favor. Eles... até a previsão da morte do Acabe e da Jezebel, o Elias fez, tá? Então, depois eu vou postar para vocês, inclusive é a mesma que as crianças pegaram. E para vocês só entenderem um pouco todo o contexto do Elias, tá bom? Certo? Então, é essa carrocinha que leva Elias de corpo e tudo, né? O arrebatamento de Elias. E aqui fala sobre o tempo em que tudo ficou, 500 anos, ninguém mais teve previsão, não tinha mais profeta, não tinha mais nada. E a Bíblia fala sobre, as escrituras falam sobre aquele que era o precursor antes de Jesus, né? Então, no livro profético Malaquias, escrito após o cativeiro do povo hebreu da Babilônia, aproximando-se no ano 480 a.C., encontra-se a promessa do precursor ou daquele que viria antes. Eis que enviarei o meu mensageiro para que preparem um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Quem seria esse precursor? Seria o João Batista, o primo de Jesus. E a profecia se cumpriu a partir deste momento. Então, a gente vê que muitas coisas na Bíblia têm confirmações reais, né, do que aconteceu das profecias anteriores, e algumas coisas que são fora da casinha, como essas histórias de um Deus que é punitivo, né, de um Deus que é vingativo. Por isso que é importante a gente conhecer e esse curso, né, à luz do Espiritismo, explicar o que foi feito nessas escrituras durante todo esse tempo. Então, foram coisas que foram ora de uma coisa que, né, fora do comum, e quando diz que a letra mata e o espírito vivifica, é exatamente que... Estão me ouvindo? Então, quando diz isso, é que aquilo que a gente lê, se a gente não fizer nenhum pensamento, não fizer nenhuma reflexão, não buscar o significado, o que pode acontecer, né? A gente acreditar em coisas que são engodo, digamos assim, né? Que não são verdade. Algum espírito, naquele momento, inspirou aquela criatura que escreveu algumas palavras se referindo a esse Deus punitivo. Aí tem outras em que Deus toma as rédeas da situação e passa a informação através dos profetas que têm as visões mais coerentes e que se tornam verdade depois de algum tempo. Isso sim é uma coisa depois. Foi o caso do... Oscilou um pouquinho. Oscilou? Estamos aqui. Ah, tá. Ai, cada dia é uma coisa, hein? Então, essa discrepância de uma hora, outra hora, trazendo a verdade, é porque tem hora que precisa mesmo, né,
deixar que as coisas aconteçam, exatamente por conta desse bendito livre-arbítrio do ser humano. Bora lá. Esse aqui, gente, é o Moisés, tá? Que também O foi velhinho. arrebatado. Ele foi arrebatado na montanha? Foi. Eu ainda não cheguei na. É que assim, esse livro, O Faraó de Meneftá, é falado sobre Moisés por 3 pessoas, né? Eu li. Pela mãe, pelo Um seguidor, sacerdote. o sacerdote, meio que seguidor, meio. E um último que eu vou ler essa última parte. Então, quando falam, tem hora que a mãe meio que amenizou um pouco a situação do filho. Mas o segundo já desceu a lenha nele e já contou tudo. Mas vamos lá. Então, Moisés também foi arrebatado. Por isso que na prece de Cáritas, quando você chega lá embaixo, como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, porque foi assim que Moisés foi arrebatado. Inclusive, se fala numa situação parecida com a de Abraão, que seria que o anjo, eu acho que é o Gabriel, e vamos assim dizer, né, o enviado do Lúcifer, brigaram por Moisés. E aí Moisés é arrebatado. Porque, na verdade, o Moisés ele também ouvia o Lúcifer falar. E era nessas ocasiões em que o Lúcifer passava as informações do Deus punitivo, e não do Deus de amor que Jesus pregou e exemplificou. Ou seja, né, Jesus precisava vir de qualquer jeito, senão a coisa tinha ficado bagunçada. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 23. A promessa era de que o próprio Elias voltaria para indicar aquele que seria o Cristo. Então, Elias precedeu João Batista, que foi a reencarnação posterior. Então, a profecia se cumpriu quando diz que ele voltaria. É óbvio que se a gente tirar ali, né, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível. O dia de Yahvé, se a gente for pensar, não se fala esse dia de Yahvé como a compreensão não é o dia de Deus, mas o dia do juízo final que eles queriam dizer, ou seja, não tem um juízo final, mas a gente tem uma transição, né? A gente tem os dias de maior atribulação, e que esse já estava também previsto de alguma forma, né? Porque por conta da reencarnação, os espíritos teriam suas diferenças, né? Pais e filhos podem trocar de lugar. E essas diferenças somente com a reencarnação e também com o seu aprendizado vida após vida. Porque também pode ficar 1000 anos sendo pai e filho, irmão e mãe e filho, e às vezes não dá nada certo. Aí depois de 2000 anos é que resolvem se organizar. Mas as relações familiares são as relações que têm mais conflito, que tem mais briga, tem até morte, que a gente sabe que muitas coisas acontecem. Então, são necessárias, né? O anúncio do nascimento de João Batista. Aproximadamente 800 anos depois da época de Elias, no tempo em que reinava na Judéia o rei Herodes, o Grande, existia um sacerdote chamado Zacarias. Sua mulher Isabel era descendente de Arão, prima de Maria, futura mãe de Jesus. Conforme narra Lucas, estando Zacarias a exercer diante de Deus as lições sacerdotais,
um espírito mensageiro trouxe-lhe o recado de que fora incumbido. Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho, ao qual porás o nome de João. Está em Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17. Zacarias, por duvidar da mensagem do espírito Gabriel, pode trocar, sabe? Aí as informações, né, do espírito que deu as fotinhos, né, as imagens sobre a passagem bíblica do espírito que deu a mensagem a Zacarias. E Zacarias, né, depois que mudar o texto, Zacarias, ele não acredita mesmo que isso ia acontecer, porque a Isabel já era velha, já tinha já estava entrando no... Ué, eu pensei que tinha continuação. Eu acho que comeu alguma coisa embaixo ali, porque não terminou no slide anterior, não terminou. Ah, tá. Ficou mudo até o nascimento da criança, né? O susto foi tão grande que ele ia ser pai, e mesmo assim ele não acreditou, porque eles estavam já com a idade avançada, e inclusive ela já estava provavelmente no período, né, que já não está tão fértil, já está entrando na menopausa, etc e tal. Então, não sei que idade era isso antes, não, mas assim, a mulher ela vai declinando, né? O homem ele pode ser pai até quando ele quiser, mas a mulher ela declina dessa possibilidade e precisa hoje com a medicina, com os avanços, ser estimulados a parte hormonal para que essa gravidez aconteça, né? Nas situações onde precisa ser feito. Às vezes tem gente que só de soprar, às vezes acontece, né? Então, é muito relativo, né, por conta da reencarnação das nossas experiências, o que hoje acontece do que se acontecia há 3.000 anos atrás, né? 2.000 anos atrás, na verdade, que é na época de Cristo. Então, naquela época, tinha um conhecimento do que acontecia com a maioria das mulheres. E Isabel fica grávida. Por quê? Porque tinha que vir, né? Mas precisou o anjo ir lá e falar para o pai. Falou, meu filho, tu vai ser pai, né, com essa idade que tu tá. E por duvidar, ele ficou mudo. Mas acho que foi a surpresa foi tão grande, né, que deixou o homem mudo mesmo. Bora lá. Esse espaço de 800 anos de Elias para João Batista, eu, nas minhas, nos meus, né, minhas reflexões, eu não vi isso em lugar nenhum, talvez até tenha. Eu acredito que Moisés tenha reencarnado para esse... Parou? Não. Eu tenho que parar, né, de falar. Moisés tem reencarnado mais algumas vezes para se ajustar espiritualmente. Se eu ler alguma coisa a respeito, eu comento com vocês depois, mas é um tempo, né, necessário, talvez, ou para ele entender na espiritualidade sobre o que tinha ou não feito, né, e sobre a próxima reencarnação dele, que seria o precursor de Jesus Cristo. A sua tarefa. No ano 15, sob domínio do imperador romano Tibério, encontramos João Batista em sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João não permaneceu parado. Ele percorreu todos os lugares próximos ao Rio Jordão, proclamando o batismo do arrependimento para que pudesse haver remissão dos erros cometidos diante de Deus e dos homens.
ele pregava o mergulho para a reforma interior, né? A gente sabe que as religiões cristãs, elas usam mesmo o batismo através da água, e o espiritismo não tem batismo nenhum, porque o nosso batismo é o fogo mesmo, né? O que é? A reforma íntima. Tem coisa que é mais difícil do que reformar, né? A gente precisa de muitos anos para isso, de muitas reencarnações para isso. E a água não tira nada. Eu era assim, eu tomei. Travou. E tudo que eu fiz de errado. Gil, travou, não saiu nada. Então, a gente. É isso que eu tô vendo. Quando vocês ficam imóveis na figurinha. Ai, meu Deus do céu, mas eu não tô fazendo nada. É a minha internet. Uhum. Ela oscila. Onde parou que eu tava falando? E o Do batismo? Elias. O Elias. Não, era do João Batista, que falava sobre o batismo É. pelas águas. Isso E que aí o mesmo. espiritismo, eu falei que era o fogo, né? Que é o fogo das nossas provas e expiações. A gente tem. Não, filha, não é nos custos da casa, não. É no dia a dia, ali, nas nossas provas. Porque, na verdade, não tem outra forma de fazer reforma íntima se você não tiver experiência. Como é que você vai aprender algo como que se aprende que algo está errado se você não experimentar daquilo e não entender que cometi um erro, preciso reaver isso, né? E a gente só sabe quando você se avalia. Aí você passa a vida inteira sem avaliar seu comportamento, sem saber se você está fazendo certo ou errado. Aí vai esperar o quê? Ser batizado, para depois dizer, não, agora eu já não tenho mais nenhum erro, tô limpo, tô zerado. Não. O aprendizado está onde? Quando você passa a prova e você vence a sua dificuldade, a sua ignorância diante dos fatos. Então, é no dia a dia, né? Por isso que é considerado dentro do espiritismo o batismo com fogo, porque é o fogo das provações. Mas vamos passar aí. Lucas completa o perfil da tarefa de João quando cita as palavras de Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornar retas suas veredas. Todo vale será aterrado e toda montanha ou colina será baixada. As vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Está em Lucas capítulo 3, versículos 4 a 6. O Lucas, ele tem uma forma muito romantizada, talvez, né? São versos muito bonitos que ele coloca nas escrituras, né? Porque, na verdade, como ele não conviveu com Jesus, mas ele fez parte de todo um processo junto a Paulo, onde ele foi também para fazer
a vida de Cristo e todo tanto antes, o durante e o depois, ele foi fazer entrevistas, né? E nessas entrevistas ele pôde ouvir das pessoas que estavam envolvidas na convivência com Jesus e poder escrever isso de uma forma muito bonita, né? Então, ele e João são os evangelhos mais bonitos mesmo, que tem mais sentimento. Tudo isso pode ser interpretado moralmente no sentido de preparar os homens para receber as verdades que Jesus viria pregar. Então, é exatamente essa afirmação de Lucas, né? Que a voz que clama no deserto é a voz de João Batista. E era uma voz que apontava: você que tem isso, que tem aquilo, que fez isso, que fez aquilo, tem que seguir, tem que fazer isso, né? Como se o quê? Ele pregava e, ao mesmo tempo, ele dava ênfase no que ele falava. E fazia com que as pessoas começassem a analisar aquilo que tinham feito. Como hoje a gente vê nas igrejas evangélicas. O pastor, ele não fala... O pastor, ele não fala tranquilamente, né? O pastor, ele normalmente prega de forma bem enfática. Porque se a pessoa também for pregar de forma muito... Como é que vai passar? Né? Como é que o outro lá vai falar assim, nossa, não entendi nada do que o pastor disse. Então tem que ter uma voz mais ativa. E eles meio que se espelharam nessa forma, né, de pregação. Tanto que os cursos que eles fazem de pastor entra a programação neurolinguística. Exatamente para pegar o indivíduo pelo neurônio. Lá. Marcos nos dão a descrição física do precursor e mensageiro de mais alto. Mateus, capítulo 13. E Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Assim como Elias, o antigo profeta usava uma veste de pintor, que era uma vestimenta, né? Que o calor do deserto de dia, mas o frio devia ser horroroso. Então, usava-se muito o quê? A pele dos animais. E uma característica semelhante nos dois, né? A palavra veste compreende as duas peças principais, a túnica e o manto. A túnica era presa aos rins por um cinto de couro, quanto à alimentação, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos do deserto. Eu ia passar fome. Tô fora, desculpa, mas gafanhoto daqui não. Você vai quebrar isso, leva com a tua mãe. Então, assim, é uma alimentação, digamos assim, bem, né? O doce, a proteína, o mel, né? O mel silvestre e tal. Uma dieta dessa, você dá para emagrecer, é boa, né? É bem característico do povo que vive nessas regiões, né? Jesus, se eu não me engano, também é colocado isso, que ele se alimentava desses pratos principais. É normal, em alguns lugares, comer, não sei se o gafanhoto em si, mas insetos, né, que tem a proteína. Não tá carregado, você esqueceu, né? Que a proteína que está nesses bichos faz com que a pessoa consiga sobreviver por um tempo. Como também quem faz treinamentos, quem fez exército, acho que já sabe disso, que alguns treinamentos, né, em selva, em locais de sobrevivência, também é feito, não sei se hoje em dia,
tá? Mas pode-se também utilizar algumas possibilidades para se alimentar de uma forma meio, não muito, né, de grande apresentação, né? Que a gente gosta de um prato bem apresentado, mas não, às vezes nesses lugares não tem. Aí tem algumas imagens, inclusive São João Batista, né? Que tem o cordeiro embaixo e ele com o seu manto, etc., toda aquela, né, indumentária dos pintores renascentistas e romantistas. Ele ali, numa imagem mais ou menos de figura de protestante, e um quadro também pintado de algum desses pintores famosos. Então, ele ali está apontando para o imperador romano, na época, a esposa e a filha dela. O Herodes e O a... Herodes. Boa. A mulher dele chamava como mesmo? Herodíades. Herotildes, e a filha era Salomé. Salomé. Então, Herodes casou com a cunhada, nem chegou a casar, na verdade eles se juntaram, né? E ela não se separou, ela estava casada com o irmão dele quando ela passou a viver com o cunhado. E João Batista vivia cutucando os dois, cutucando a família toda, como uma advertência do mal que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam agindo de forma errada. E ele não tinha papas na língua para falar, né? Ele não chamava num cantinho e falava, ele gritava para todo mundo ouvir no meio da rua. Miguel! E principalmente Sai daí. quando eles passavam em via pública e ele apontava o dedo e falava bem alto, chamando a atenção e dando nome aos bois, né? Então, eram pessoas de poder na época, obviamente, isso vai culminando o jeito, né, de aquela personalidade vingativa das criaturas. Pode mudar. Tem muito mais coisa, Salete? Tem, né? Então deixa eu correr. João Batista foi a voz clamante no deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, era uma luta, na verdade, né? É um espírito que passou por muitas coisas, fez muitas coisas, e ele, nessa reencarnação, ele tinha a missão e ele cumpriu a missão. Do jeito dele, mas ele cumpriu a missão. Foi por essa razão que dele disse Jesus: digo-vos que entre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Está em Lucas capítulo 7, versículo 28. De caráter enérgico, chamava o povo ao bom procedimento, e tal como Elias nos tempos antigos, não aceitava o mal proceder. Surgiu como um orientador severo e disciplinador diante do povo. Orientava: quem tiver túnicas, repartas com aquele que nada tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Está em Lucas capítulo 3, versículo 11. Né? Ao mesmo tempo que ele tinha esse jeitão meio duro, né, de falar, ele já estava começando a perceber, a ter essa forma de ensinar, né? De dividir com o outro, de fazer caridade, coisa que ele não tinha quando era Moisés.
Então, com o passar do tempo, ele foi se burilando, ele foi mudando a sua condição. Pode trocar. Diga, Paulinha. Paulinha? Essa frase última que você falou, que dos que nasceu da mulher, não tem um que seja maior que João, mas no reino de Deus, o menor é maior que ele, isso eu não entendi. Volta lá, Salete, vamos ler de novo para a gente ver se a gente entende o negócio. Que eu não lembro nem mais o que eu li. Deixa eu ler de novo. Não é aí. Não, acho que é o outro. Foi o último slide antes da fotinho. Esse aí. Ah, tá. Digo-vos que entre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Gil ficou mudo. Eu tô pensando aqui uma forma de explicar. Congelei. Ai, ai, Jesus. Dá uma luz aí para eu entender esse negócio que está escrito aqui, que não... Nascidos da mulher não há maior do que João. Deixa eu ver, traduzindo para Na agora. realidade, não é Jesus quem está falando. É uma mistura, tá? Jesus fala que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. E o João fala que mesmo o menor do reino ainda é maior do que ele. Porque ele não está totalmente depurado também. Não entendi ainda. É difícil. Ele ainda não é perfeito. Não. Ele não era ainda perfeito nessa ocasião. Nascido de mulher é exatamente reencarnado, né? Isso. A reencarnação. Não há ninguém maior que ele naquele povo que estava ali. Melhor que ele, tipo, quem podia ser melhor que qualquer pessoa ali, né? Seria Jesus. Os outros estavam todos meio que no mesmo, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas assim, tinham seus defeitos, suas dificuldades, tinham em outras vidas cometido N desatinos, né? Até então aqueles espíritos eram todos errados. Vamos considerar que a maior parte eram espíritos de degredo, né? Foram expurgados de algum lugar. Então já são espíritos com vivência, porém não moralmente eles não tinham alcançado a perfeição. O aperfeiçoamento, que perfeição é só de Deus. Eles não tinham alcançado o aperfeiçoamento. E na reencarnação, ninguém podia ser maior do que ele. Mas no reino de Deus, que a gente pode considerar, qualquer menor no reino de Deus, né? Se a gente for considerar em outros lugares, é maior que ele. Porque ele ainda tinha muito a melhorar. Para ele ser um espírito evoluído, tinha muito a melhorar. Mas era o que tinha para a época, né? É tipo assim, é o que tem para hoje, para fazer esse prenúncio aí, esse ensinamento antes de Jesus. Porque tinha que meio que preparar as consciências para os ensinamentos de Jesus. É como se a gente tivesse fazendo, assim, vamos fazer uma comparação com o ensino na escola normal,
né? A gente inicia, eu não iniciei, tá? Iniciei no primeiro ano normal, mas hoje em dia uma criança começa desde o maternal ou desde o jardim da infância, sendo do sétimo, oitavo, nono, anos, o ensino médio. Espaço de tempo. Aquela época, eles estavam muitos. Eram espíritos que vinham pós-reencarnação, aprendendo a ser melhor. Então, muitos ficaram, nessa época, no mesmo lugar. Reencarnava, continuava do mesmo jeito. Reencarnava, continuava do mesmo jeito. E ficava rodando no mesmo lugar. Então, antes de Jesus, era assim que estava. Tem mais uma coisa. Gil, travou. Travou. E tem mais uma coisa. Aqui, eu fui procurar na internet esse capítulo. Gil, está travado. Está travado. Eu fui procurar na internet essa fala do Lucas. Está faltando uma palavra aqui, que acho que na impressão eles não colocaram. Então, a frase certa é assim: digo-vos que entre os nascidos de mulher não há profeta maior do que João. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Jesus estava falando dele como um profeta, tá, gente? Então, não há profeta maior do que João. Mas o menor do reino ainda é maior do que ele. Porque ele trazia muita depuração para fazer ainda, justamente por conta de Elias e por conta de Moisés. E outra coisa que eu ia te falar, Gil, entre esses 800 anos, ele reencarnou, tá? Teve reencarnação dele, eu estou tentando achar aqui. Tá travado ainda, Gil, tá sem som. Essa minha saidinha aqui. Será que agora ele funciona melhor desse lado? E eu acho que esse negócio tá morrendo. Não é para ele morrer assim. Melhorou? Melhorou. E olha, agora eu já entendi, tá? Obrigada, viu, Gil? Obrigada, Salete. De nada. Então vamos lá, vamos seguindo. Aí tem aí as fotinhas. Aí depois João anuncia o verdadeiro Messias. Havia entre o povo judeu uma grande expectativa pela vinda do Messias, que os libertaria do jugo romano. Não seria João o Messias? O precursor explicava com simplicidade que a sua tarefa era de apenas preparar o caminho para o Messias. Por essas afirmações de que ele não era o Messias, sacerdotes e levitas enviados pelos judeus do Sinédrio lhe perguntaram: quem és então? És tu Elias? És o profeta? Né? Sem resposta nesse ponto aí, porque ficou subentendido, ou na tradução que quiseram colocar, né, nas informações que foram passadas e muitas foram guardadas, ficou ainda nessa história, porque eu acredito que se falar a época, e eu acho que eu morri de novo. Ressuscitei? Nossa, sim, agora estamos te ouvindo. Meu Deus do céu, eu vou falar isso o resto da minha vida. Bom, então, sempre o povo do Sinédrio, né, o pessoal da franja, eles gostavam de ficar cutucando, né, exatamente para ver o que o outro ia falar. Como o João também não tinha papas na língua, acho que também ele devia dar uns cortes aí nos tiozinhos.
Vamos lá. Pode mudar, Salete. Agora foi a Salete cair. Ah, não. Cadê ela? A todas essas indagações, ele respondeu negativamente, dizendo ser somente uma voz que clama no deserto dos corações humanos. Indignados, tomando satisfações de seus atos, voltaram a perguntar: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Está em João, capítulo 1, versículo 25. Ele novamente esclarece: no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Também está em João capítulo 1, versículos 26 e 27, que é o seguinte, apontando para Jesus, ou seja, ele, neste momento, comprovou Jesus ser o Messias. Só que como João tinha um comportamento não muito aceito, nem pelo Sinédrio, nem por ninguém, e além de tudo, depois ele foi, após ele cutucar lá a Jezebel, não é o nome dela, a Doroteia, a mulher de Herodes, e ela pedia a filha dela pedia a cabeça Vai assistir o desenho, porque senão eu vou desligar a televisão. Pedir a cabeça do João Batista, então, obviamente, a credibilidade fica muito difícil de ter, né? Aí, né, foi a festa na época. Pode passar. Mais algumas imagens, principalmente do batismo. Vai ficar no chão. O povo também daquela época não gostava muito de tomar banho, tá? Jesus não ia deixar o batismo como sendo algum ritual necessário. Por quê? Também há alguma coisa, Jesus como um pedagogo maior aí, o grande professor de todos, o mestre... Você vai apanhar de novo. O maior mestre entre os mestres, ele também exemplificou, de vez em quando é bom, né? Tomar um banho no rio, né? Exatamente porque a forma como as pessoas viviam não era muito chegada a uma aguinha, né? Mas vamos considerar que isso é só um dedinho meu aqui. O bondoso espírito orientador de João, aquele que o havia orientado a batizar na água, lhe havia comunicado: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Está em João capítulo 1, versículo 33. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João a fim de ser batizado. Então, essa forma de pomba, né, que o pessoal põe em cima da cabeça de Jesus, né, em algumas imagens na hora do batismo, tem aquela pombinha, tem não sei o que, na verdade é a luz, né, aqui não é nada para você mexer. Tá? É a aura do Cristo que nesse momento foi vista de alguma forma por aqueles que estavam presentes, né, e que eles chamam de Espírito Santo, que na verdade é a pleiade de espíritos também em volta de Jesus, ou algo do tipo. Alguma imagem de luz intensa foi dada neste momento, e que para os presentes ficou como Espírito Santo, ou a tradução chegou a esse nome depois de todo o processo de tradução do aramaico para o grego, do grego para o latim e assim por diante. O batismo de Jesus. Ao ver Jesus achegando-se o vaso improvisado para o banho, lhe escorregara da mão e ele gritou sem poder dominar-se: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um que é maior do que eu, porque existia antes de mim.
Não o conhecia eu, mas para o tornar conhecido de Israel, é que vim com o batismo d'água, e aproximando-se, disse-lhe: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Nesse momento, João Batista reconheceu Jesus como um ser muito superior a todos e a ele também. E ele deu, né, o testemunho dele, como diz os nossos irmãos evangélicos, para todos ouvirem que aquele era Jesus, ele era o Cristo, ele era o Messias. E ele, assim que viu, ele sentiu, como ele também sentiu quando estava no ventre da Isabel, quando Maria se aproximou e também estava grávida de Jesus. Ele se mexeu, ele sentiu a aura, ele sentiu a luz. Aí ele percebeu que aquele era Jesus, mesmo porque ele conhecia Jesus quando era Moisés, porque Jesus aparecia para ele. No começo, Jesus aparecia, como Moisés era muito... Miguel, por favor. E não aceitava. Vai lá, vai. Aceitava não aceitou Jesus, o que Jesus ensinou para ele, o que falou para ele na época, porque ele quis seguir pelo outro caminho, que era o caminho da vingança. Jesus teve que se afastar. Mas no livro chamam ele de Krishna Cristo. Essa foi a tradução que Rochester chegou, né? Por isso que confundem como Hare Krishna, lá Krishna do que os indianos falam, e na verdade não é, né? O Krishna seria considerado Jesus na época do Moisés. Vamos lá. Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 14, versículo 16. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz: este é meu filho querido, no qual pus a minha complacência. O evento do seu batismo por João marca o início da vida pública de Jesus. Ou seja, Jesus antes, né, antes da peregrinação dele, né, da pregação, e ele se mostrar ao Sinédrio para que ele veio, foi antes desse batismo, como se fosse um início. Por isso que o batismo, na Igreja Católica, é início da vida, né? Bebezinho, eles ficam lá enfiando dentro daquela pia batismal, ficam jogando a criança, traumatizando a criança para ser batizada. Exatamente porque eles entendem que a partir dali a criança a criança precisa ser batizada para tirar o pecado dela dos pais, do nascimento, né? Agora, não é bem dos pais, né? A gente sabe que os erros é do espírito. E não é a partir dali que a criança fica anjinho. Que essa é uma crença que as pessoas têm. Ah, a criança, é bebê anjinho, anjinho, anjinho. E fica nessa história do anjinho, só que não é bem, né? A gente sabe que é um espírito reencarnado, o qual a gente tem que observar as suas dificuldades e as suas tendências para corrigir desde cedo. E se corrige até a primeira infância, que são 7 anos. Depois é complicado, né? Tempos depois, referindo-se a João, Jesus revela a seus discípulos: e se quiseres dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos que ouça. Ou seja, é isso. Ele é o Elias. Acabou, né? Quer ouvir isso? Ouça. Quer entender e aceitar? Faça. Se não, não vai ficar comprovando nada, entendeu? Jesus, ele não utilizou de artifícios como os outros, né, os profetas anteriores, que usava de artifícios para que a população aceitasse. Paciência, paciência, paciência.
Em outro passo, Jesus, interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu: Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Mateus capítulo 17, versículo 12. Ou seja, Elias passou pela provação também, né? Por Elias. João Batista passou pelas provações que ele precisava passar. E ninguém entendeu que aquele que vivia pregando era o Elias reencarnado. A prisão de João. Herodes Antipas, em certa ocasião, fez uma viagem a Roma, durante a qual visitou seu irmão Filipe I, onde conheceu sua cunhada Herodíades e surgiu violenta paixão entre ambos. Herodíades, além de ser a cunhada de Herodes Antipas, também era neta de Herodes, o Grande, filha de seu filho Aristóbulo. Portanto, ela também era sobrinha de Antipas, mas que rolo. A união com Herodíades, não lembrava dessa parte que ela era sobrinha dele, não. Sua sobrinha e cunhada causou escândalo entre os judeus por constituir adultério. Êxodos 20, 14, Levítico, desses lá, além de incesto. Levítico 18, 15. Né? O incesto e o adultério já era visto de forma contrária às leis divinas, né? Apesar que, né, a gente sabe que o povo sempre fez. Então, eis aí a imagem que a gente que a gente falou anteriormente, né, as quatro personagens aí bíblicas, que é João Batista apontando o dedo para Herodíades e para Herodes. Ele provocava mesmo, ele gritava mesmo o nome dos dois. Ao chegar, Herodíades trazia consigo sua filha, que se chamava Salomé. João Batista, como em outros tempos fazia Elias contra Jezabel, repreendia o casal publicamente pela maneira escandalosa como viviam, já que eram péssimos exemplos para o povo, e acabou sendo encarcerado. Preso na masmorra fria e sinistra de Maqueronte, João passou 10 meses de doloroso cativeiro, demonstrando coragem férrea. Jamais temeu. Sentia interiormente que aquela era a hora do testemunho. Então, era nesse momento que ele precisava passar pela prova com fé. Esse é o testemunho que a gente faz todo santo dia. A cada prova, passar por ela com fé. Mesmo porque uma prova, ela não é a vida toda. Elas são partes do nosso dia. Então, a cada prova, a gente passando com fé, a gente não vai dar prova de testemunho para ninguém, mas a gente vai conseguir vencer mais um obstáculo na nossa vida, né? Eu acho que essa é a história que João Batista traz com esse comportamento como João Batista. Agora, o comportamento de cutucar a onça cavaracuta aí já é outra história. Mesmo porque ele julgava. Ele julgava de acordo com as leis, né? Ele era duro, endurecido, né? Ou seja, ele não conseguiu se tornar maleável, mesmo passando pelo processo anterior, tendo outras reencarnações. Ele passou não só a vivenciar os ensinamentos e as leis, como ele passou a apontar quem não fazia. Esse não era o objetivo. Tá ele ali no cárcere e mais uma outra. Aqui é o Elias. O Elias no massacre dos sacerdotes de Baal. Tá vendo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, ele tinha que passar por isso, né? Herodíades usa de uma estratagema e instrui sua filha Salomé para que, ao dançar para Herodes, o tetrarca, no dia do seu aniversário, pedisse-lhe a cabeça de João Batista.
Herodes não pôde furtar-se, pois já havia prometido de antemão aquilo que ela lhe pedisse. Assim, mandou degolar João Batista no cárcere. João Batista, nessa reencarnação, ele tanto foi morto, né, como ele matou. Agora precisava ele desencarnar. Pode ser que ele tenha tido, em outras ocasiões, a morte também por assassinato. Mas ele matou várias crianças. Ele matou várias pessoas. E não é por isso que ele vai passar por todas essas mortes e ser comprovado que ele passou por todas as mortes e depois reencarnou em uma só, né? Tipo, limpou tudo. Não, essa morte que foi feita como ele fez, porque ele degolava as pessoas nas outras vidas. Ele tirava a cabeça de todo mundo. Então, era óbvio que ele tinha que perecer também uma vezinha para passar pela experiência, né? E não para mostrar às outras pessoas que se acontecer, se você fizer isso, você vai ter essa pena, né? Você vai ter que morrer na mesma condição. Não é esse o objetivo do aprendizado, mas a gente entrar na lei de causa e efeito. Pode ir. Cumpria-se desse modo a lei de causa e efeito, que falamos agora, João Batista, cujo espírito em encarnação anterior animara a personalidade de Elias, o tesbita, reparava perante sua própria consciência o assassinato dos sacerdotes de Baal junto ao rio Quizon, mortos à espada por ordem dele. E aí acabou, né? Uhum. Ah, tá. Eu tô achando grande demais. Diga, José. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite, sim. Eu tenho uma dúvida. Os apóstolos, eles continuam reencarnando no nosso plano ou ainda eles foram como... Aliás, desculpa, eu não estou sabendo expressar. Eles continuam encarnando no nosso plano ou eles se tornaram espíritos superiores? Na verdade, eles continuaram, né? João, o apóstolo, esse é um dos exemplos maiores, né? João, o apóstolo, ele reencarnou como várias possibilidades aí durante a história do Brasil, principalmente como uma figura do Brasil. E ele também, como padre jesuíta, e ele reencarnou também. A gente vai estudar sobre essa. Inclusive. Meu Deus, gente! Para! A Manuela e o Guilherme no pau. Ai, gente, perdão. Não tem importância, filha. Aqui Fique é o mais. Miguel, aí a Manuela e o Guilherme. Que paz. Eu esqueci que o microfone estava ligado, perdão. Não tem problema, você fez a pergunta. Então, tem várias, né? Principalmente para o João Evangelista, tá? Não o João Batista. O João Evangelista, ele reencarnou como Francisco de Assis. Depois ele teve outras, tá? São 14 que a gente conhece, que tem comprovação que foi ele. Depois ele reencarnou como John Hus, não sei se está nessa ordem. Ele também. Depois de Francisco de Assis é João Hus. Isso. Aí depois vem Kardec, né? Vem Kardec, Allan Kardec, e por último, o nosso Chico Xavier. Paulo de Tarso reencarnou. Peraí, eu vou pegar aqui o Paulo de Tarso. O João Batista, a primeira encarnação dele, que eu postei para vocês, que está registrada, ele foi Jacó, no Egito, tá?
Depois ele foi Moisés, aí ele foi Elias, 11 séculos antes de Cristo. Depois tem um espaço que não tem nenhuma encarnação dele registrada. Aí ele é Sócrates, tá? Depois de Sócrates, ele é Ioclanan, um sacerdote druida, e aí sim ele vem como João Batista. Então, entre Elias e João Batista... Olá, meu nome é Siri. Em que posso ajudar? Oi? Desculpa aí. Como é que ela chama? Alexa, calma. Não é? O Sócrates e o Clanan foram encarnações entre Elias e João Batista, tá? Deve ter mais alguma antes de Sócrates, mas não está registrado. Eu postei aí para vocês. Assim como o Paulo de Tarso também teve algumas encarnações depois de Jesus. A Gil sabe melhor do que eu essas de Paulo de Tarso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, não. João, aí, oi, estão me ouvindo? Uhum. A primeira encarnação de Chico foi do patriarca Isaac, depois a Hatshepsut. Hatshepsut. Aqui está Hatshepsut. Existem maneiras diferentes de escrever o nome dela, mas é Hatshepsut. Tá, Hatshepsut. A Chamis. Chamis era irmã de Ramis e Sayad. Ramis, o mais velho, tornou-se faraó com a morte do pai. Depois, uma sacerdotisa em Delfos. Depois, ele foi o profeta Daniel. Depois, ele foi o filósofo Platão. Allan Kardec, como um sacerdote druida. Isso foi Bretanha, 58 a.C. Ele depois foi João Evangelista na Galileia, junto com Jesus. A nona foi Santo Antão. Depois ele foi São Gastão. 11ª, família Brissac, por volta do século XI depois de Cristo. A família Cossé-Brissac pertenceu à alta nobreza. Depois foi São Francisco de Assis. 13ª, Santa Brígida. Teve uma no meio. A 14ª, João Rus. Depois Francisco de Paula. Padre Manuel de Paiva, o nosso padre da história do Brasil, que faz parte também da história do Brasil, era português. René Descartes, na França. 18ª, Consuelo Dolores, em Barcelona. Depois Allan Kardec. Maria Efigênia. Aí não tem muitas... não é em todos os lugares que a gente acha os nomes certinho das encarnações. Ah, tá. A Maria Efigênia é sua última família, 2 anos antes de voltar como Chico, no corpo de uma menina chamada Maria Efigênia, filha de sua mãe Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Ela viveu apenas 6 meses e faleceu. Esta foi a última encarnação de Chico. Ou seja, aí depois ele encarnou como Chico Xavier. Ou seja, a gente tem 20 reencarnações que estão relacionadas, isso foi baseado em pesquisa, comprovado, e a última do Chico foi o Allan Kardec, ou seja, Chico passou por muitas vidas, e nessas vidas ele sempre defendeu Jesus Cristo, né? E sempre trabalhou com Jesus,
fez toda a sua parte messiânica, principalmente missionária, desculpa, principalmente quando ele foi João, porque se fala pouco de João Batista, de João Evangelista, né? Mas como o mais novo, etc., que tinha todo um histórico, era irmão de André, né? João, acho que é isso. E depois ele desponta mais para o final da vida. Ele passa até o último dia da vida dele fazendo a parte de apóstolo, né? E desde o início ele teve o entendimento, coisa que os outros demoraram um pouco para compreender quem era Jesus, né? Mas conseguiram depois depois do desencarne de Jesus e com o passar dos anos, né? Paulo de Tarso, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de Paulo. Existe também uma vertente que diz que Moisés Atlas, em Atlântida, depois Menes, Moisés, Maomé, aí que ele teria vindo como Elias. Gil está travado. Ai, meu Deus. Eu vivo travando, gente. Meu pai. Deixa eu voltar aqui. Voltei? Voltei? Voltou. Voltei. Eu vou procurar e eu mando para vocês depois, tá? Porque onde eu vi aqui não apareceram as reencarnações. Mas ele também reencarnou aqui no Brasil, né? Ele esteve sempre presente, inclusive ele inspirou Emmanuel, que na época era Manuel da Nóbrega. Emmanuel era Manuel da Nóbrega. Ele que inspirou o Manuel da Nóbrega a chamar a cidade de São Paulo. Né? Mas a ligação que eles têm com a missão que foi dada é muito grande. E são espíritos que vieram degredo, tá? Eles não vieram perfeitos de onde eles estavam, não. Muito pelo contrário. Eles cometeram uns desatinos por lá e foram mandados para cá para dar continuidade à evolução. Uma das encarnações foi Martim Lutério. Isso, que trouxe o protestantismo, né? Uhum. Tá, também não estou achando. Depois eu vejo, aí enquanto você está falando aí, tá bom. Eu vou buscar aqui. Não, nem vai dar para eu falar, filha. 9 horas já. Ah, vai deixar para depois? Vamos ter que deixar para depois. Nossa, falei demais então, hein? Filha, a biografia do João Batista sempre é comprida. Ele tem história para contar. Opa! Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Sim. Eu quero fazer uma pergunta, não sei nem se é relevante, mas a Gil falou que quando Jesus foi ser batizado, que foi a primeira aparição assim da vida pública dele, né? É como se aí começasse a vida pública de Jesus. E a minha curiosidade é quem levou Jesus para conhecer o João Batista? Não sei se tem isso na Bíblia. Não, na realidade, eles são primos. Então, o tempo inteiro, Jesus sabia onde o João Batista estava. Entendi. Eu pensei que alguém tinha contado para ele que João Batista estava batizando as pessoas. Não, ele sabia aonde ele estava o tempo inteiro. Tá? E aí, quando ele chega lá, é quando o Tiago, o irmão do Pedro, e o Felipe passam a seguir ele, porque o João Batista manda os dois seguirem ele, que era aquele que eles estavam esperando. Logo após o batizado. Então, eles seguiam João, e aí João falou, olha, vocês estão seguindo, vocês têm que seguir Jesus, é isso? Isso. Entendi.
Na verdade, só um adendo aí, Jesus, ele sempre cumpriu as leis de Moisés. Então, como Jesus, ele deu cumprimento às leis, ele precisava dar o exemplo para o povo. Ou seja, ali naquele momento, ele precisava dar cumprimento às profecias. Por isso que ele foi até lá, ele já sabendo tudo isso, porque ele sabia passado, presente e futuro, né? Então ele viu já qual era o cenário que isso seria corroborado, mesmo porque já tinha conhecimento do que ia acontecer. Aí ele foi até o João, né? Fazendo todos os detalhes, né? Espirituais aí da coisa, do momento, para dizer, olha, é dessa forma que vocês vão conseguir se livrar dos pecados, entre aspas. Mas não seria o fato de ser batizado. É isso que ficou truncado depois, com o passar do tempo e com as traduções, porque quiseram enfiar o batismo à torta e à direito, né? Como se fosse só isso para se livrar de tudo aquilo que tinha feito. Como diz que Jesus tira os pecados do mundo, Jesus não tira os pecados de nada, nem de ninguém. Cada um vai ter que cumprir a lei. Só que através dos ensinamentos de Jesus e do seu exemplo, a gente vai aprender a quê? A não errar mais. E é o caminho que nos leva a Deus. Né? Então, Jesus ele foi seguindo passo a passo aquilo que era necessário na época. Hoje, se ele estivesse entre nós, ele não falaria isso, né? Ele, muito pelo contrário. Já temos hoje o Consolador prometido, que ele fez isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, ele falou, deixo convosco o Consolador prometido. O que é o Consolador? Qual que é a doutrina que consolou até hoje os nossos corações? Eu conheci várias religiões, nenhuma me deu essa certeza, até que eu pisei na federação e eu tive a primeira palestra, antes de tomar o passe. Quando falou sobre o Evangelho de Jesus, falou sobre Jesus e falou da forma como foi falado na época, né, que é os quatrocentões da federação, aí eu falei, é aqui que eu fico, porque essa é aqui realmente é completa. As demais nunca fizeram efeito. Então, assim, as necessidades vão de acordo com a época. E naquela época, precisava de todo esse teatro para o povo começar a aprender. E é como assim, você joga na terra o adubo para que aquela planta comece a crescer, a semente comece a crescer. Então, a terra é adubada, a terra é arada ou areada, né? Joga ar dentro da terra, o oxigênio, para que dê... Tem todo um preparo para você plantar. E foi o que Jesus fez. Ele fez esse preparo no coração junto com João Batista. Que, obviamente, antes de reencarnar, já estava tudo resolvido entre eles e tal. Mas é isso. Chega, né? Eu falo demais. Muito interessante. O Paulo de Tarso, ele começou a andar com o Barnabé, né? Logo depois que Jesus morreu. Na reencarnação dele como Martim Lutero, o Barnabé veio como Melacton, que era o auxiliar do Martim Lutero. Quer dizer, também continuou como é que fala? Também continuou os dois juntos. Ficou alguma dúvida ainda, gente? Nossa, todo mundo travou?
Todo mundo travou? Que coisa, meu! Cadê? Acho que destravei. Ah, no geral de tudo isso, no meu entendimento, eu acho que cada um de nós foi preciso passar por cada step de diferentes religiões para chegar onde estamos, para o acordar da nossa consciência. E aí encontrar as respostas que a gente ainda não encontrou tudo. Eu continuo com muitas perguntas, mas estou contente no aprendizado. E uma boa noite, gente, que eu preciso sair agora. O moço já veio ali 2 vezes. Beijo. Tchau. Beijo. Pessoal, vamos fazer a oração? Vamos embora. Quem vai fazer? Só um, por favor. Não precisa todo mundo levantar a mão, não. Ninguém vai? Posso escolher? Espera aí que eu vou chamar o Miguel. A Iraildes já se mandou. A Iraildes falou que o Miguel só escolhe ela. Né, Cidinha? A Iraildes, ó, se mandou. Vamos lá, gente. Quem é que vai fazer aí a oração? Já tem, Aparecida. Ah, Cidinha? Então vai, Cidinha. Eu ia falar que eu escolhi a Cida, mas a minha mãe falou que escolhe a Cida, então vai, Cida. Tá bom, então vamos. Obrigado, minha Maria. Obrigado, Mestre Jesus, por mais uma vez esse aprendizado, por mais uma vez essa aula, para cada vez nos ensinar. Nós temos muito mesmo que ensinar. Agradecemos ao Senhor e pedimos muita luz para nós, para que nós consiga compreender e cumprir a vontade de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, e graças a Deus. Boa noite para todo mundo, bom descanso. E para quem é de sábado até sábado. Para quem é de quarta até quarta, para quem é de quinta até quinta, para quem é de sábado até sábado, para quem é de domingo até domingo, gente. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, tchau. Voltou aí? Boa noite. Ficou com medo que o Miguel ia te escolher? Tchau, gente. Boa semana para todo mundo aí. Até quinta, Ira. Dessa já salvou aí? Não, para mim saber se eu preciso.